É isso aí, concursando, estamos de volta, professor Douglas Vizinheski, diretamente dos estúdios do Focus Concursos, para falarmos sobre concordância nominal. Vem pra cá, olha só. Sobre os vocábulos expansível, fácil, considerável, artificial, multiplicável e acessível do último parágrafo do texto, afirma-se que... né? Tá? Então aqui é o parágrafo, né? Essas palavras, expansível, considerável, e aí vai. Bom, são todas adjetivos, né? E terminam com L. Como é que ficaria o plural? Ó, expansíveis, fáceis, consideráveis, artificiais, ó, aqui é diferente, multiplicáveis e acessíveis. Então, nós temos um patinho feio aqui, ó. Tem um bichinho diferente aqui, um estranho no ninho. Ó, o que é correto, né? Todos são flexionados da mesma forma quanto o plural. Não, por causa do artificial. 2. Apenas um assume forma diferente dos demais quando flexionado no plural. Verdadeiro, né? Apenas um, apenas este. E 3. Todos devem ser acentuados em sua forma plural. Nananina não, artificiais não. Apenas a 2 é verdadeira, letra B. A concordância está em conformidade com a norma padrão na seguinte frase, letra A. São comuns que a adaptação de livros para o cinema suscitem reações negativas nos fãs do texto escrito. Que texto ruim, né? É comum que a adaptação de livros para o cinema suscite, né? Porque a adaptação suscite. Letra B. Cabem aos eleitores completar. Ó, completar é um verbo, portanto é uma oração. É isso que cabe aos eleitores. Completar cabe aos eleitores. Portanto, o verbo fica no singular. Sujeito oracional, verbo no singular. Cabe aos eleitores completar com a imaginação as lacunas que fazem parte da estrutura significativa do texto literário. Letra C. Aos esforços envolvidos na leitura, soma-se a imaginação. Aqui a linguagem literária apela constantemente. Tá certo? Porque a linguagem apela a alguma coisa. E a imaginação soma-se aos esforços. A letra C está correta. Letra D. Algumas pessoas mantêm, ó, o verbo no plural, mantém é circunflexo. Algumas pessoas mantêm o hábito de só assistirem à adaptação de uma obra depois de as terem lido. Ó, é a adaptação de uma obra depois de a terem lido, para não ser influenciadas, né? Algumas pessoas, para não serem influenciadas. Cheio de problemas de concordância aqui, né? Depois de a terem lido, né? A obra, certo? E o resto está correto. Letra E. Há livros que dispõem, em plural, de uma infinidade de adaptações para o cinema, as quais tendem, em plural, a compor seu repertório de leituras. Muito bom. Próxima. As normas de concordância foram plenamente respeitadas na seguinte frase. Gente, eu adoro esse tipo de exercício, porque realmente você põe a cuca para funcionar. Você tem que olhar com o olhar de um corretor de redações, procurando erros que o redator cometeu. Isso é muito importante para que você treine o seu olhar de corretor de redações, para que quando você escrever uma redação no concurso público, você mesmo ou mesma possa olhar para o seu texto e identificar os erros que você cometeu e corrigi-los antes de passar a limpo, certo? Então, treine muito esse tipo de exercício. Vem comigo. Letra A. Couberam às pesquisas realizadas na década de 1970 indagar. Ó, indagar é um verbo, né? É isso que coube. Coube indagar, entendeu? Então tira aqui esse plural, porque se o sujeito é um verbo, né? O sujeito é uma oração, o verbo concorda no singular. Coube, tira o R também, né? Coube às pesquisas realizadas na década de 1970 indagar se haveria um gene responsável por controlar o ritmo circadiano. B. Esclareceu-se em descobertas recentes os mecanismos biológicos, eles que se esclareceram, né? Então, esclareceram-se em descobertas recentes os mecanismos biológicos que fazem com que o corpo se adapte às diferentes fases do dia geradas pelas rotações da Terra.
Letra C. Já se aceita, por meio do estudo do ritmo circadiano, aprofundado por diversas pesquisas científicas, noções como, já se aceitam noções. Eles separam, né, distanciam o sujeito do verbo, coloca um monte de coisa aqui no meio, certo? Que é para você se perder na leitura e esquecer que noções é o sujeito do verbo aceitar, né? Isso aqui pega os desatentos, mas não o bom concursando. Né? Noções como a de que o estado de maior alerta para a maioria das pessoas está entre as 6 horas e as 12 horas. Né? D. Pesquisas já demonstraram que o surgimento de diversas doenças, como a depressão, pode estar atrelado a disfunções no sistema que regula o relógio biológico. Letra D, correta. E letra E, na década de 80, os vencedores do Prêmio Nobel de 2017 identificaram um gene e uma proteína produzida por ele, a qual chamou de PER, cujos níveis oscilavam nas 24 horas do dia. Tá. Uma proteína produzida por ele, a qual, né, sem crase, e não é chamou, são os vencedores, né? Então, chamaram. Quer ver? Agora fica assim. Na década de 80, os vencedores do Prêmio Nobel de 2017 identificaram um gene e uma proteína produzida por ele, a qual chamaram de PER, cujos níveis oscilavam nas 24 horas do dia. É isso. Beleza? Então vamos à próxima. Mais questões, mais questões. Quanto à concordância nominal, analisar os itens abaixo. 1. Tá, quais estão corretos? A boneca tinha um braço e uma perna quebradas. Bom, atenção aqui. Aqui você tem, né, 2 substantivos, braço e perna, e um adjetivo, que qualifica os dois, certo, pessoal? Quando nós colocamos o adjetivo depois, a intenção do autor é dizer que tanto o bracinho quanto a perninha estavam quebrados. Legal, legal. Quais são as minhas opções de concordância nesse momento? Eu posso concordar com um elemento mais próximo apenas, ou concordar com os 2 elementos prevalecendo o masculino, quando houver masculino. Então, se eu concordasse com os 2, a boneca tinha um braço e uma perna quebrados. Eu pus no plural porque são 2, e como um dos elementos é masculino, eu coloquei no masculino. É o famoso machismo, né, da concordância da língua portuguesa. E se eu concordar com o mais próximo, é perna. Daí teria que ser no singular. Totalmente concordar com perna. A boneca tinha um braço e uma perna quebrada. Entendeu? Concorda com o mais próximo ou com os 2 prevalecendo o masculino. Não posso concordar no masculino, no feminino plural. Então a 1 está errada. A 2. Havia meninos e meninas comprometidos com a festa. Como tem meninos que é masculino, ficou no masculino, está certo, né? E o havia está no singular, está certo. Tá? A 3. Entendo de costume e comidas argentinos, tá? Olha que interessante. O costume e as comidas. Concordei com os 2, prevalecendo o masculino plural. Certo. Gosto da gramática e da literatura alemã. Nesse caso, eu concordei apenas com o mais próximo, literatura alemã. Também está certo. A 2, a 3 e a 4, letra D. Fácil demais, né? Gabaritar questões de análise sintática. Temos mais. Observando a concordância, questões de análise sintática, eu já falei do outro tema que eu estava gravando. É muito fácil também a análise sintática, mas principalmente é muito fácil resolvermos questões de concordância nominal. E é claro, a concordância nominal também depende da análise sintática. Vamos lá. Observando a concordância nominal, ela está correta em... Qual que está correta? Letra A. Estavam desertas o corredor e a sala de reuniões, né? Nesse caso aqui, gente, quando o verbo vem no início, o verbo de ligação, o predicativo do sujeito, certo? Né? Vem aqui no início, quer dizer que isso aqui, ó, é o sujeito. Quem é que estava deserto? O corredor e a sala de reuniões. Eu tenho, como o sujeito está posposto ao verbo, eu tenho a opção de concordar tudo com o mais próximo, com o corredor. Nesse caso, estava deserto o corredor e a sala de reuniões, ou concordar com o sujeito composto no masculino, se houver um elemento masculino, e no plural. Então teria que ser estavam desertos o corredor e a sala de reuniões. A A está errada e a B.
É necessário firmeza. Você se lembra daquele é bom, é necessário, é proibido. Se a palavra que é boa, é necessária, é proibida estiver com um determinante, existe concordância. Se ela não estiver acompanhada de um determinante, a concordância fica sempre no singular masculino. É bom, é necessário, é proibido, né? Então, é necessário firmeza. Perceba que a palavra firmeza não tem um determinante, então está correto. Se eu colocasse muita firmeza, daí teria que ser é necessária muita firmeza. Né? Se houvesse qualquer determinante. C. Os políticos rápido deixaram o recinto, né? Os políticos rápido deixaram o recinto, beleza? Né? Então aqui, ó, você quisesse falar, ou você colocaria o advérbio aqui, rapidamente, os políticos rapidamente deixaram o recinto, ou você concorda com os políticos. E aí teria que falar assim, como adjetivo, os políticos rápidos deixaram o recinto. Ou rápidos ou rapidamente. Letra D. É proibido a entrada de pessoas não autorizadas, né? Como a palavra entrada está acompanhada de um determinante, a entrada, então ela é proibida. E letra E, nunca houve diferença entre eu e você. Depois de preposição, você só pode usar pronome oblíquo, tá? Então quer dizer, você não pode usar pronome do caso reto, eu. Tem que usar o pronome oblíquo, tá? Ou de tratamento, mas nunca o pronome pessoal do caso reto. Beleza? Entre mim e você. Professor, entre é uma preposição? A palavra entre é uma preposição? É sim. Lembre-se das preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Memorize. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Ok? Portanto, após uma preposição, você usa mim e não eu. Não trouxe um presente para eu, trouxe um presente para mim. Ela não gosta de eu, ela gosta de mim. Então, não há uma diferença entre eu, existe uma diferença entre mim e você. Captou? Próxima. Quanto à concordância nominal, assinale a alternativa incorreta, né? A errada. Vamos procurar. Letra A. A funcionária deixava limpo o escritório e as salas, tá? Perceba que aqui nós optamos por concordar com o mais próximo, está certo? Limpo o escritório, né? Certinha. Letra B. A funcionária deixava o escritório ou as salas limpas. Ó, atratividade, a concordância por atratividade. Concordar com o mais próximo, bonito. Letra C. O segundo, o terceiro e quarto anos foi a excursão. Aí é que tá, gente, né? Então nós temos que colocar aqui foram, né, a excursão. Aqui tá errado, né? Como é que falar que o segundo, o terceiro e quarto é um sujeito composto, vem antes do verbo. Então o verbo obrigatoriamente concorda. Certo? Então a C que tá errada. D. Ofensas e desaforos. Receberam-os sem saber o motivo. Ok. E letra E. Visitamos os antigos vizinhos e filhas, né, os antigos, concordando com o mais próximo, vizinhos e filhas, com os quais viajamos. Ok. Tudo certinho, tudo bonitinho, tudo legalzinho. Vamos à próxima. E aqui estamos. Ai, que saudades do Quino. Que Deus o tenha. Olha aqui nossa Mafalda. Ó, o pai e a mãe conversando. Responder com simplicidade e clareza às perguntas dos filhos aumenta a comunicação e a confiança que eles têm nos pais. Com simplicidade e clareza. De hoje em diante é assim que eu vou responder às perguntas da Mafalda. Papai, você pode me explicar por que a humanidade funciona tão mal? Ele dormiu? Como é que você vai responder isso aqui? Com simplicidade e clareza. Esse Quino também, cada paulada, rapaz. E temos questão sobre isso. Ó, assinale a alternativa em que a frase escrita a partir da tira está correta quanto à concordância verbal ou nominal conforme a norma padrão da língua portuguesa.
né? Então, um exercício de reescrita, no qual nós vamos prestar atenção, principalmente a regra de concordância, né? Olha lá, letra A. A objetividade e a clareza dos pais nas respostas a certos questionamentos aumentam, né, porque são duas, a objetividade e a clareza, aumentam a confiança que os filhos têm, né, está no plural, portanto está acentuado, que os filhos têm neles. A letra A está redonda, está correta, pessoal. Ó, a objetividade e a clareza dos pais nas respostas a certos questionamentos aumentam a confiança que os filhos têm neles. É a letra A. E a letra B? A objetividade e a clareza dos pais nas respostas a dados questionamentos. Letra C. A objetividade e a clareza dos pais nas respostas a quaisquer questionamentos. Faltou S. Letra D. A objetividade e a clareza dos pais nas respostas a certos questionamentos aumentam a confiança que os filhos têm neles. E a objetividade e a clareza dos pais nas respostas a tais questionamentos aumentam, porque são dois, a confiança que os filhos têm neles. Legal? Então, aí estão os probleminhas de concordância das alternativas que estão erradas. Próxima. Olha aí. CESP, CESP-Sebrasp sempre aparece nas nossas baterias do Clube do 100. Nossos compilados de questões do Clube do 100, sempre contemplando o maravilhoso CESP-Sebrasp, porque eles também cobram questões de concordância nominal e agora teremos que resolvê-la. Olha só. O termo percebida na linha 3 está flexionado no feminino singular porque concorda em gênero, masculino, feminino, e número, singular e plural, com adesão, núcleo do sujeito da oração principal do período. Vamos ver. A adesão voluntária ao discurso moderno que proclama a manutenção de uma sociedade constituída de sujeitos self-made, autor e protagonista de seu próprio destino e ao mesmo tempo responsabilizado desde sempre pelo fracasso da empreitada individualista, pode ser percebida a partir da difusão de conceitos como consumo responsável, sustentabilidade, consumo consciente, entre outros slogans similares que procuram alertar os consumidores dos males causados pelo hiperconsumo e descarte de mercadorias no meio ambiente. Certo? Então, a adesão pode ser percebida, certo? Então, a concordância existe com esse núcleo do sujeito, mesmo que esteja enorme aqui a frase, certo? Distante, né, o núcleo do sujeito aqui do seu verbo, né, e do seu predicativo do sujeito, né, estão longe, estão distantes, mas mesmo assim eles devem obedecer à sua concordância. Esta é a mensagem. Vamos à próxima. Considere as frases quanto às regras de concordância nominal ou verbal. Vamos ver. Pedro ou Joaquim se casará com Marta. Que sejam felizes, tá? Pedro ou Joaquim. Veja que apenas um deles vai se casar. Então, esse ou dá uma ideia de exclusão, por isso o verbo fica no singular verdadeiro, está correta. 2. Videira ou Florianópolis são excelentes locais para se fixar residência. Né? Olha só, Videira, lá em Santa Catarina, amada Santa Catarina, né? Videira ou Florianópolis são excelentes locais para se fixar residência, certo? Aqui um não exclui o outro, tanto Videira quanto Florianópolis, os dois são excelentes locais, por isso que o verbo ficou no plural. Aqui apenas um vai se casar, por isso o verbo fica no singular, percebeu? Sempre quando é conectado com ou, verdadeira. 3. Ele tem vocabulário e pronúncia perfeitos, né? Veja que o perfeitos concordou com ambos, prevalecendo o masculino plural. Então ele tem vocabulário e pronúncia perfeitos. Pode ocupar a função de orador da turma. 4. Ela respondeu ao seu acompanhante, muito obrigado. Se é ela, respondeu muito obrigada. 5. Haja visto, não é haja visto, é haja vista, né? Haja vista o problema detectado, cancelaram-se, certo? As visitas de inspeção. Lembre-se de que não existe a palavra haja visto, a expressão haja visto. É sempre haja vista, vista, de olho. Você não vai lá para o médico e fala, estou com dor no visto. Você está com dor na vista, certo, pessoal? Dificuldade de vista.
né? Então, haja vista. Coloque a vista nesse problema aqui, certo? Nós teremos que consertar essa parede, haja vista haver um vazamento de água. Você entendeu? Né? Nós temos que colocar em vista, temos que observar que houve um vazamento de água e precisa consertar a parede. Haja vista, vista, vista de olho, vista. Não existe haja visto, porque você não tem visto no olho. É vista. Né? Você não vai para a praia e fala, olha que bela visto. Né? É uma bela, ou que belo visto. Não, é uma bela vista. Haja vista. Não existe haja visto, nunca, tá? Não existe haja visto, nem haja vistos. O haja pode mudar para concordar. Você pode falar haja vista ou hajam vistas, certo? Desculpa, vistas não. Hajam vista. Vou até escrever aqui, ó. Você pode colocar haja vista, né? O problema, certo? E hajam vista, o vista sempre no singular, imutável, imexível. Hajam vista os problemas, tá? São essas as duas únicas formas. Então, o vista nunca vai para o plural, certo? E nunca vai para o masculino, certo, pessoal? Lembrando aí, recordando da parte teórica da concordância nominal. Combinado, alunos do Prof. Douglas? Então vamos adiante que tem mais coisa aqui para nós descobrirmos, certo? Então a 1, a 2 e a 3 apenas que estão corretas. É a letra B. Próxima, olha só. De acordo com a concordância verbal e nominal da língua portuguesa, analise as frases a seguir e assinale aquela que apresenta a explicação correta. Vamos ver, ó, letra A. Qual que é a correta explicação? Na frase, protestarei incansavelmente por um país melhor, onde meu herdeiro será o mais novo morador, o verbo destacado está conjugado na primeira pessoa do plural e está no modo subjuntivo. Não, ele está no modo indicativo e está na primeira pessoa do singular. Letra B. Em muitas dessas promessas éticas permanecem no discurso e não se realizam na prática, os verbos destacados estão conjugados na terceira pessoa do plural, eles permanecem, eles realizam. E estão no modo indicativo, certo? É isso? É isso mesmo? Né? Certo? A meu ver está correto. Ó, elas permanecem, presente do indicativo, terceira pessoa do plural, não se realizam. Presente do indicativo, modo indicativo, terceira do plural. A letra B está correta. E a letra C, profeta, olha só. A frase Freud se preocupou com essa questão apresenta o verbo destacado na primeira pessoa do singular. Freud, não, é ele, é a terceira pessoa do singular. Eu não sou Freud. D. Na frase, o problema é que encontramos algumas pessoas no decorrer dos anos que ficaram estacionadas no narcisismo primário e dali nunca mais saíram. O verbo destacado está conjugado na terceira pessoa do plural no modo imperativo. Não é imperativo. Não, nós encontramos primeira pessoa, nós, do plural, do modo indicativo. E letra E, na frase, quando meu filho nascer, eu terei que tomar vergonha na cara e mudar o rumo da minha vida. O verbo destacado está conjugado na terceira pessoa, eu terei, primeira pessoa do singular, no presente, também não é o presente, é o futuro do presente do indicativo, certo? Então, uma questão muito mais de verbos aqui do que de concordância nominal, né? Mas é concordância verbal. Vamos lá, então. Quanto à concordância nominal, a frase escrita de acordo com a norma padrão da língua é qual? A. Para Hans Rosling, nossas intuições sobre a condição dos humanos na Terra nossas intuições precisam ser revistas. Olha a concordância nominal. Letra B. Devido à agilidade com que ocorrem, as melhorias, segundo Hans Rosling, chegam a ser surpreendentes. Hans Rosling foi um excelente orador e seus truques de conferencista o auxiliaram a elaborar seu livro. D. Os leitores responderam diferentes testes, a partir dos quais puderam se lançar a reflexões mais profundas. Então, pessoal, fique atento também à concordância dos pronomes relativos.
Letra E. Ainda há muito sofrimento e muita pobreza que poderiam ser facilmente evitadas. Não. Um é masculino e um é feminino. Então tem que ser evitados. Prevalece o masculino em muitas comunidades. Beleza, pessoal? Né? Eu sinto muito se você acha isso machista. Não é machista. A origem da língua portuguesa foi feita por homens das gramáticas. Os primeiros gramáticos estudiosos eram apenas homens. E aí chegou um momento em que eles falaram assim, mas e se houver masculino e feminino, o que a gente vai fazer? Cara, eles nem cogitaram. Vamos concordar no feminino para agradar as donzelas lá na Idade Média? Não, automaticamente. No masculino e feminino, concorda no masculino. Foi na época do patriarcado. Certo, pessoal? Então, quer dizer, nem eu, nem você, nem os gramáticos modernos vão mudar isso daí, beleza? Esse machismo inerente à concordância da língua portuguesa, certo? Mas esqueça, isso daí não se grilhe, são apenas palavras, não são atitudes das pessoas no dia a dia. E nós só queremos passar no concurso público, beleza? Então, quer dizer, entenda isso, respeite a gramática na hora de responder as perguntas do concurso público. Depois, cara, que você for aprovado, siga a sua ideologia. Né? Garoto ou garota, né? Abraça a sua ideologia no dia a dia, vai fundo. Só que na hora do concurso é gramática, você vai ter que respeitar a tradição como ela aparece. Só respeitar nada, só vai ter que marcar o X na alternativa de acordo com a tradição, beleza? É isso que eu quero de vocês. Quanto à sua ideologia, meu querido, minha querida, abrace a sua causa fora do contexto do concurso, siga a sua ideologia, vai fundo, empodere-se, beleza? Agora vem pra cá. Né? Então quer dizer que se existe um masculino e um feminino, segundo a gramática da língua portuguesa, desde tempos medievais, né, obviamente a época do patriarcado, devemos concordar no masculino e não se fala mais nisso. Ok. Assinale o erro de concordância nominal. Vamos lá então, ó. Com a palavra anexo, né? Olha só. O anexo tem que concordar com as coisas que estão anexas. Portanto, anexos vão o bilhete e a carta. Ó, tem um masculino e um feminino, está no masculino, está certo. Letra B. Anexo vai o bilhete e a carta. Certo, pessoal? Nesse caso, ele pode concordar apenas com o mais próximo. O bilhete anexo. Certo. Anexo vão o bilhete e a carta. Aí é que tá. Tem que ser no plural, anexos. Aqui tá errado. E letra D, anexa vai a carta e o bilhete, ok? Concordou com o mais próximo, a carta. Anexos vão a carta e o bilhete, ok? Concordou com os dois, prevalecendo o masculino, está certo. Beleza? São as opções de concordância que nós temos em situações da palavra anexo anteposta aos dois substantivos que qualifica. Próxima. Todas as alternativas completam a frase seguinte com concordância nominal correta, exceto uma, assinale-a. A casa situava-se numa região cujo clima era bastante saudável. Nessa região havia belo bosque e montanha. Bom, é muito simples, ó, lembra? Concorda com o mais próximo ou com os dois no masculino. Então, olha só, está, né, certa. B, belos montanha e bosque. Né? Havia belos montanha e bosque. Letra C. Havia bela montanha e bosque. Né? Havia belas montanhas e bosques. Certo, pessoal? Legal? Então, olha só. Entendi. Existe uma diferença crucial. Nesse caso aqui, ó, aqui nós temos o verbo havia, verbo. Daí tem o belo, ou belos, bela, é um adjunto nominal. E aí vem aqui o que havia, né? O objeto direto. Bosque e montanha, tá? Não importa a ordem e a concordância, beleza? É importante você entender que esse belo tem função de adjunto nominal. Preste atenção. Quando é um adjunto nominal, se ele vem antes, a lei da atratividade é obrigatória. Então ele tem que concordar com o mais próximo. Se ele vem depois, ele pode concordar com o mais próximo ou com os dois no masculino. Se ele vem antes, ele não pode concordar com os dois no masculino. Observe aqui as 4 situações possíveis. Na verdade, 3 situações possíveis. Olha só. Quando for um adjunto nominal. Perceba que se eu falar o bosque e as montanhas são belos, aí tem o verbo de ligação, são, e o belos, o adjetivo, passa a ser um predicativo do sujeito. Aí, nesse caso, a concordância é diferente. Você entendeu? Tá, vou mostrar para vocês. Então quer dizer que na hora de saber fazer uma concordância nominal,
que envolva um adjetivo, por exemplo, belos, eu tenho que me lembrar que o adjetivo só possui duas classificações sintáticas, duas funções sintáticas possíveis. Ou o adjetivo será um predicativo do sujeito, ou o adjetivo será um adjunto adnominal. E conforme a classificação sintática do adjetivo, muda a regra de concordância quando existem dois substantivos para ele. Observe. Então vamos lá. Colocar os exemplos aqui. Ó. Havia... Tá, vamos colocar assim. Belo, bosque e montanhas. Vamos colocar assim, tá? Ok. Próxima. Única correta. Agora, se eu inverter. Havia bosque e montanhas belas. Coloquei para cá o adjetivo, concordei com o mais próximo. Outra. Havia bosque e montanhas belos. Correto também. Então, olha só. Ele funciona, algumas características. Ele funciona como adjunto adnominal, desse objeto direto do verbo haver. Adjunto adnominal, certo? Belezinha? Tranquilo? Quando o adjunto adnominal vem antes dos dois substantivos, ele é obrigado a concordar apenas com o primeiro. Quando o adjunto adnominal vem depois de dois substantivos de gêneros diferentes, ele pode concordar apenas com o mais próximo ou concordar com os dois, obviamente prevalecendo o masculino, certo? Agora, quando não é função de adjunto adnominal, quando for um predicativo do sujeito, por exemplo, né, o bosque e as montanhas, né? Olha só, tem um verbo. O bosque e as montanhas são, é um verbo de ligação, são belos, certo, pessoal? Aqui é obrigatório, certo? Como ele é um predicativo do sujeito, ele não é um adjunto adnominal. O belos aqui é um predicativo do sujeito, vem depois do verbo de ligação, o sujeito ficou para lá, é um sujeito composto com dois núcleos, o adjetivo, que é o predicativo do sujeito, deve concordar no plural sempre, e se houver um elemento masculino, é o plural masculino. Porém, eu posso colocar o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, a língua portuguesa permite, deslocados para antes do sujeito. E aí fica assim, ó, quer ver? Inverte aí, ó. São belos o bosque e as montanhas. Ponto. Beleza? Então, nesse caso aqui, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, continuam com a mesma função, vieram antes, né? Quem é que são belos? O bosque e as montanhas vieram antes do sujeito. Agora, outro exemplo, também possível. É belo, concordando apenas com o elemento mais próximo. É belo o bosque e as montanhas. Também é possível. Então, aqui você vê todas as situações de concordância, aqui o verbo de ligação e aqui o predicativo do sujeito. Todas as situações de concordância, certo? Que envolvem um adjetivo e dois substantivos. Primeira coisa que você tem que descobrir. O adjetivo belos, o adjetivo, ele é um adjunto adnominal ou ele é um predicativo do sujeito? Belos, é adjunto adnominal ou é um predicativo do sujeito, certo? Se for um adjunto adnominal, pronto, já resolveu isso, você classificou sintaticamente. Agora você descobriu o que é. Então, se for um adjunto adnominal e vier antes dos dois substantivos, obrigatoriamente concorda com o mais próximo. Se for um adjunto adnominal e vier depois dos dois substantivos, concorda com o mais próximo ou, opcionalmente, concorda com os dois prevalecendo o masculino plural. Ok. Segundo caso, o adjetivo em questão não é um adjunto adnominal. Ele é um predicativo do sujeito e se refere a dois substantivos. Tá. E se ele é um predicativo do sujeito e ele vier depois do sujeito, obrigatoriamente a concordância no plural prevalecendo o masculino.
Se ele é um predicativo do sujeito, mas a oração está numa ordem invertida, e o predicativo do sujeito veio antes dos dois substantivos que qualifica, aí volta aquela opção de você concordar com o mais próximo ou com os dois, no plural, prevalecendo o masculino. Certo? E agora você entende a questão. Olha só, né? Vamos ver aqui. Ficou mais fácil de entender com a explicação na lousa, né? Então, olha aqui. Tá. A casa situava-se numa região cujo clima era bastante saudável. Nessa região havia, é um VTD, tá? Isso aqui é um objeto direto, né? Isso aqui é um adjunto adnominal. Já entendemos que é um adjunto adnominal, tá? Então, concorda com o mais próximo, certo? Concorda com a mais próxima, certo? Concorda com o mais próximo, certo? E aqui o que ele fez? Ele quis concordar com os dois no plural, então tá errado. Belo bosque e montanha? Legal. Havia bela montanha e bosque? Legal. Havia belas montanhas e bosques? Legal. Havia belos montanha e bosque? Tá errado, né? Acho que até você percebe que soa estranho. Havia belos montanha e bosque. Esquisitão, né? Legal? Joinha? Se você curtiu essa explicação, volte o vídeo para você acompanhar, né? Dá um print aí, analise isso aqui, volte o vídeo, acompanhe essa explicação, ela é fundamental e pouquíssimos concursandos sabem disso. Tá? Por isso que eu dei uma ênfase teórica aqui também, legal? Porque agora você é daqueles que terá grandes chances de ter sucesso quando cair esse tipo de questão, um tipo de questão que a maioria das pessoas vai errar, legal? Obrigado pela atenção e voltaremos, né? Faz uma pausinha, toma uma aguinha, reveja aqui essa parte do vídeo e voltaremos com mais questões e mais dicas de concordância nominal aqui no Clube do 100 com o professor Douglas Vizinheski no Focus Concursos. Até logo!